O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareça se houve autorização para o uso de sua imagem e voz em um vídeo produzido por inteligência artificial. A gravação, você se lembra? Mostramos aqui nesta segunda-feira, foi exibida no sábado durante a convenção do PL, é essa que vai passando aí na sua tela, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência e traz uma reprodução digital do ex-presidente manifestando apoio ao filho. Nessa decisão, Geisiane Freitas Moraes afirma que, caso Bolsonaro tenha autorizado o conteúdo, poderá ter descumprido as restrições impostas pela prisão domiciliar, o que poderia levar à reversão da medida para o regime fechado. O ministro também destaca que, se não houve autorização, a campanha de Flávio e o PL poderão responder pelo uso de deepfake, prática proibida pela legislação eleitoral. Essa novela realmente continua dos 48 horas de prazo de Moraes para cima da defesa de Flávio Bolsonaro, aciona a PGR. A todo momento, essa prisão domiciliar já injusta de Bolsonaro é colocada em risco, hein? Dri, é curioso, primeiro essa sanha, né, que o Alexandre de Moraes tem é realmente algo completamente impressionante, como ele o tempo todo fica procurando, o famoso caçar pelo em ovo, né, ele fica procurando ali medidas, razões para perseguir ainda mais Jair Bolsonaro, para perseguir ainda mais a direita brasileira como um todo, é realmente algo impressionante. O material é IA, o próprio vídeo fala que é IA, então não se enquadraria numa espécie de mentira, porque a primeira frase do vídeo é: essa pessoa, não sou eu que estou aqui, é só uma reprodução, é só uma inteligência artificial, e aí ele passa ali um recado para os apoiadores dele, porque o Alexandre de Moraes ele pode prender o Bolsonaro, como tem feito nessa sanha persecutória, mas ele não consegue impedir que o Jair continue tendo apoiadores, continue tendo capital político, é do jogo democrático, é do jogo da política brasileira. Ele continua tendo apoiadores. Onde está o problema exatamente nisso? Então é a primeira pergunta que surge. E aí, ele coloca essas duas possibilidades, né? Se ele autorizou, ele quer tirar a domiciliar, enfim, quer colocar de novo na papudinha, provavelmente. Tá, mas aí, como que ele vai saber se ele autorizou ou não, se o Bolsonaro sequer pode falar com alguém? O Bolsonaro não pode falar com ninguém, inclusive o próprio advogado do Bolsonaro fala isso. Ele não pode falar com dirigentes partidários, ele não pode falar com absolutamente ninguém. O Bolsonaro sequer pode falar com o próprio filho, ele não pode falar com o Flávio Bolsonaro. O Alexandre de Moraes proibiu que o pai falasse com o filho. Ele não pode falar com absolutamente ninguém. Então, como é que ele autorizou ou desautorizou algo? Ele está isolado, ele está incomunicável. Só quem tem acesso a ele ali são pouquíssimas pessoas, né? A filha, a enteada, a Michelle, enfim, são poucas pessoas que têm acesso ao Jair Bolsonaro. E aí a outra possibilidade é dessa deepfake para tentar esse processo de inelegibilidade para o Flávio Bolsonaro, mas é isso. O vídeo já abre dizendo que aquilo dali não é a realidade, que aquilo dali é só uma reprodução. Qual é o problema? O problema, na verdade, é Alexandre de Moraes e sua senha persecutória e decisões completamente políticas. Esse é o principal problema da Suprema Corte. As decisões são tomadas visando um fundo político. Eles querem se tornar players, jogadores dentro desse jogo político. Mas aí, então, você tem que ir para o pleito. Se você quer ser político, você tem que ir para o pleito. Você tem que abandonar a toga e ir para o pleito. Embora o Dias Toffoli há algum tempo tenha dito que sim, ele tem uma espécie de aprovação popular porque ele passou pela sabatina do Senado e quem colocou o Senado, os senadores dentro do Senado foi a população, né? Os senadores passaram pelo pleito, então seria como uma espécie de pleito também, digamos um pleito de segundo grau para os ministros. Isso é uma pataquada, imagina, isso é uma distorção lógica para querer justificar os abusos de poder que os ministros da Suprema Corte têm. E outra coisa, isso abre margem, porque se ele vai fazer isso, vai dizer, olha, então é deepfake e tal, então vai abrir margem, aí qualquer coisa que a direita brasileira for usar em relação à inteligência artificial, o tempo todo eles vão ficar nessa, batendo na tecla de que é deepfake. E só para encerrar o meu comentário, Dri, nesse primeiro momento, vale ressaltar aqui que o Barroso, antes de pedir a sua aposentadoria, né, de adiantar a sua aposentadoria, ele foi para a China, conversou com a Suprema Corte lá e falou a respeito de inteligência artificial, um regime chinês, portanto. Então, é essa a ideia da nossa Suprema Corte. O Gilmar Mendes já elogiou também, diz que os ministros da Suprema Corte são admiradores do regime totalitário chinês. E
o Cássio Nunes Marques, quando assumiu o TSE, fez aquele discurso também mirando na inteligência artificial, falando sobre regulação de inteligência artificial. Então a sanha não se restringe somente às redes sociais, mas também impacta aí toda a inteligência artificial, e isso abre, de novo, isso abre margem para mais perseguição política. Pois é, a Ludmila, como juíza, pode explicar para a gente um pouco melhor o que é exatamente deepfake ali na lei, nessas leis atuais, inclusive do TSE, mas parece uma sinuca de bico, hein, Ludmila? Se autorizou, Jair Bolsonaro vai ser punido. Se não autorizou, pune o Flávio. Aliás, a defesa de Flávio teria constado as regras do TSE antes da exibição? Sim, o vídeo do Bolsonaro, ele preenche os requisitos da lei eleitoral. O que a resolução faz? Lei em sentido lato, no caso, a resolução eleitoral fala que se o candidato ou partido, coligação, se utilizar de inteligência artificial, isso tem que ficar claro para que não haja engano da parte do eleitor. E eles tiveram esse cuidado desde o primeiro momento. O vídeo já abre dizendo, olha, esse não sou eu. Aqui é uma inteligência artificial, esse é o meu avatar. Pegaram a minha voz, a minha imagem e fizeram esse vídeo. Então, a deepfake é a fake feita para enganar. É diferente do conteúdo sintético, simplesmente. A deepfake é um conteúdo sintético, ou seja, um conteúdo artificial. É porque eu estou falando conteúdo sintético porque a resolução usa essa expressão. Ou seja, o conteúdo artificial. Toda deepfake é um conteúdo sintético, mas nem todo conteúdo sintético é uma deepfake. Tem conteúdo sintético, inteligência artificial, que é feita para o bem, é feita para ajudar, é feita para informar, e a lei não proíbe a utilização da inteligência artificial. Aliás, até o Cássio Nunes Marques deu uma entrevista para o Estadão já, sem se referir, claro, a esse caso específico, porque ele, como juiz, ele não pode se manifestar sobre casos específicos fora dos autos. Então ele falou genericamente, olha, a lei eleitoral não proíbe a utilização da inteligência artificial, senão a lei teria que dizer, fica proibido qualquer uso de inteligência artificial, mas não fez isso. Disse, pelo contrário, que é autorizado desde que você deixe claro que se trata de IA, para que ninguém fique enganado nessa história. Então, essa decisão do Alexandre de Moraes, primeira coisa que deve ser apontada nessa decisão, não houve manifestação da PGR. Como sempre, o Alexandre de Moraes, ele age como juiz e promotor ao mesmo tempo. Então, não foi simplesmente porque alguém representou, ou a PF, ou a PGR representou. Ele simplesmente viu no noticiário que aquilo ali aconteceu e ele mesmo matou no peito e tocou o processo. E isso viola o princípio da inércia jurisdicional. O juiz, né, aquela velha história, quem estuda direito sabe, o que não está nos autos não está no mundo. Então, o juiz ele fica ali como um receptor das informações que vão chegar das partes, né, ou do Ministério Público, ou da defesa, do réu. Enfim, o juiz ele não pode ser um cara que sai correndo atrás das provas, que sai correndo atrás das informações. Não, o juiz ele fica inerte no processo, é o princípio da inércia jurisdicional. Ele fica ali paradinho, esperando que alguém lance as informações dentro do processo. O que não aconteceu. Ele mesmo viu o acontecimento, viu lá na televisão, viu na internet que aquilo aconteceu, e ele mesmo, violando a inércia de jurisdição, ele trouxe aquilo para dentro do processo. Então já começa por aí, é o primeiro apontamento jurídico que eu tenho para fazer dessa decisão dele. Depois, né, ele fez essas considerações, ele disse que das duas uma, ele colocou ali uma sinuca de bico. Ele falou, olha, das duas uma, ou o Jair Bolsonaro autorizou a utilização da imagem para fins eleitorais, o que viola aquela proibição a que ele estava submetido. Ele tinha expressamente uma proibição de divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros. Essa é uma proibição do Alexandre de Moraes e, caso o Bolsonaro, o Jair, tenha autorizado isso, estaria violando
essa cautelar de se manifestar político-eleitoralmente por terceiros. E caso o Bolsonaro, o Jair, não tenha dado essa autorização, então quem estaria violando as normas seria o Flávio e a equipe do Flávio, porque seria a utilização de uma deepfake, ou seja, uma fake para enganar terceiros. O que está errado aí? Bom, primeiro que não tem nada de certo do Alexandre de Moraes, ninguém deveria estar passando por isso, o Flávio poderia falar o que bem entender, o Jair também, mas tirando isso aí que todo mundo já sabe que desde o início é errado. Vamos pegar aqui o argumento utilizado pelo Alexandre de Moraes. O Jair não se sabe, né, se ele soube da realização, da confecção desse vídeo utilizando a imagem e a voz dele. A gente não tem essa informação e é isso que o Alexandre de Moraes está pedindo para ser feito agora em 48 horas. E mandou intimar a defesa para que em 48 horas dissesse: Jair autorizou ou não autorizou a confecção desse vídeo. Então, a partir da resposta que a defesa do Jair der a esta pergunta, o Alexandre de Moraes vai tomar a decisão dele. Então, caso o Jair responda que sim, autorizei o uso da minha voz e da minha imagem, o que o Alexandre de Moraes vai poder fazer? Vai usar a outra decisão que ele já deu, no sentido de que houve uma violação de medida cautelar, mas daquela vez ele deixou barato e provavelmente vai retornar o Jair para a papudinha. Isso é o que pode acontecer no âmbito da execução penal. E caso o Jair responda que não autorizou a equipe do Flávio a fazer aquela divulgação. Então, nesse caso, o Alexandre de Moraes já está adiantando que haveria um ilícito eleitoral por parte do Flávio Bolsonaro. A questão que vai pegar aqui é a seguinte: o Alexandre de Moraes não é mais ministro do TSE. Ele não tem mais atribuições eleitorais. Então, se essa segunda hipótese acontecer, provavelmente, já vou tentar adiantar aqui, provavelmente ele vai pegar a cópia dos autos e vai encaminhar ao Ministério Público Eleitoral ou à Justiça Eleitoral, TSE, para que tomem as providências cabíveis. E aí vai caber à Justiça Eleitoral decidir se o Flávio praticou ou não uma deepfake, que é proibida pela resolução eleitoral. Mas aí já adianto, se a Justiça Eleitoral tiver que apreciar essa questão, a resposta vai ter que ser negativa. Por quê? Porque ainda que tenha sido utilizada a inteligência artificial, aquilo ali não é uma deepfake, porque não teve a intenção de enganar ninguém, uma vez que expressamente, desde o primeiro momento, já esclareceu se tratar de uma inteligência artificial. Então, eu acho, agora eu vou chutar aqui o que eu acho que vai acontecer. Agora é exercício de futurologia. Eu penso que a defesa do Bolsonaro vai dizer que não deu autorização nenhuma, nem sabia que aquele vídeo seria feito, então isenta o Jair de qualquer consequência, passa a bola para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, se andar bem, o que a gente também não pode garantir, porque a Justiça Eleitoral também não tem andado bem, mas se andar bem, vai utilizar o artigo da legislação eleitoral que diz que não é deepfake. Então, essa é a minha aposta para esse momento. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.